Amada igreja, quanta saudade. O meu desejo a todos é que a graça e a paz de Cristo vos sejam multiplicadas a cada dia. Temos vivido dias difíceis, não é verdade? Mas eu não vim aqui para falar sobre isso. Eu vim aqui para fazer uma chamada para nós voltarmos os nossos olhos para Cristo nesses momentos. Não só nesses momentos, mas a cada dia que nós busquemos mais a presença de Cristo, procuremos desenvolver mais a nossa comunhão, a nossa intimidade com Ele, andar com Cristo, estar com Cristo, porque só Ele vai nos ajudar a superar esses momentos de turbulência que nós estamos vivendo e outros momentos difíceis que porventura nós venhamos a passar. E para isso eu queria refletir um pouquinho sobre a vida do apóstolo Pedro, que é uma vida que me inspira muito pela sua ousadia, pelo seu desejo de estar com Cristo, de andar com Cristo. Eu creio que isso é exemplo para a gente, sim. Eu queria citar algumas passagens, brevemente, como a passagem que eles estão no barco, Jesus se aproxima, vem andando sobre as águas, e eles ficam com medo, achando que é um fantasma, mas sobre a ordem de Jesus, Pedro se lança ao mar e vai até Jesus, mas quase que se afogando. Pedro foi aquela pessoa que teve a ousadia de ir até Jesus para estar com ele. E isso é característica na vida de Pedro. E outra passagem também que me chama a atenção é quando em João é a narrativa de um discurso duro, discurso difícil de Jesus, né? E muitos discípulos não compreendem, não aceitam, tanto é que muitos voltam atrás, abandonam Jesus. Então Jesus se volta para os 12 e pergunta: e vocês também? Vocês não vão me abandonar? Não vão voltar atrás? E Pedro prontamente fala: Senhor, mas para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então Pedro realmente reconhecia quem era Cristo na vida dele. Outra passagem também que me chama a atenção é quando eles estão no barco novamente, isso já depois da ressurreição de Jesus. E quando eles percebem, que Jesus está lá na praia, Pedro se lança ao mar. Eu fico imaginando que Pedro deve ter pensado assim: não, esse barco vai demorar demais, eu quero estar logo com Jesus. Então ele sai nadando na frente dos outros discípulos e vai até a praia. E lá depois eles se encontram, lancham ali com Jesus. E depois Jesus chama Pedro para uma conversa que a maioria da igreja conhece. Jesus pergunta se Pedro ama, pede para ele cuidar do rebanho, apacentar. E Pedro fala: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. E Jesus realmente sabia que Pedro o amava. Mas a passagem que eu quero ler rapidinho nesse momento com os irmãos se encontra em Lucas 22, 61 a 62, que diz o seguinte: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu gosto demais dessa passagem porque eu fico imaginando a cena, aquele olhar de Jesus sobre Pedro. E eu creio que muita gente pensa que esse olhar de Jesus sobre Pedro foi um olhar de crítica, um olhar de condenação, um olhar de julgamento, um olhar de quem diz: tá vendo, Pedro, eu não te avisei que você ia me negar? Olha aí só. Mas não, o olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de amor, de ternura, de compaixão. E eu creio que se Jesus pudesse ter falado com Pedro ali naquele momento, ele teria dito: fica assim não, meu amigo, isso vai passar.
eu sei que você me ama e eu já te perdoei. E sim, você vai sim comigo até a cruz, até a morte. Você vai dar a sua vida por esta causa, né? E aquele olhar de Jesus sobre Pedro foi o que estraçalhou ele, porque ele só viu o amor, né? Mesmo diante daquela negação, né, de Pedro. E mesmo tendo voltado atrás a sua vida de pescador, aquele olhar de Jesus não deve ter saído da mente de Pedro, porque foi naquele olhar que Jesus revelou a Pedro quem realmente ele era. E eu creio que isso foi uma das marcas do ministério de Pedro. E logo depois, em Atos, Pedro é reconhecido como aquele que andou com Jesus. Então, o que eu queria deixar como reflexão nesse momento é justamente isso, que assim como Pedro, nós tenhamos essa ousadia de buscar a Jesus, né? De estar na sua presença, silenciar as vozes externas, ou seja, irmos para o nosso quarto, ou para a sala, ou para a varanda, ou para a cozinha, mas que nós estejamos na presença de Jesus, porque o olhar de Jesus nos revela quem nós somos, o olhar de Jesus nos desfaz, o olhar de Jesus nos refaz, mas no olhar de Jesus nós encontramos paz. E que não sejamos indiferentes, né, à dor das pessoas que estão por aí sofrendo tanto, e que possamos, nesse momento, fazer a diferença na vida dessas pessoas, e que assim como Pedro, nós também sejamos conhecidos como aqueles que andam com Jesus, para que possamos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, que a graça de Cristo seja convosco. Uma semana abençoada a todos e um grande abraço.